Olha só, e atendendo ao pedido do nosso inscrito gordo lá da academia lá em Carpina, um abraço, cara, valeu pela sugestão e pela inscrição. Nós hoje vamos falar sobre o Beyonder. O personagem foi criado por Jim Shooter e pelo Mark Zack lá em 1984 para a mega saga Guerras Secretas, cara. Daqui a pouco a gente fala dela. O Beyonder, ele faz parte de uma raça de seres ultra super poderosos, onipotentes, oniscientes, e eles meio que são absolutos em suas realidades, cara. Eles meio que dominam a realidade onde eles vivem, né? Só que um acidente na Terra com um operário de um laboratório de pesquisa chamado Nebis, esse cara, ele, por meio de um equipamento que deu errado, ele acabou abrindo uma fenda entre o nosso universo e a realidade Beyond, que é a realidade do Beyonder, né? E fez com que ele observasse a nossa realidade, o nosso planeta e a vida aqui. Ele viu que as pessoas, os seres aqui, eles são incompletos. Enquanto na realidade ele é absoluto em tudo, ele existe em tudo. Aqui na Terra não existe, não tem isso, né? As pessoas aqui nesse universo, aliás. Então isso começa a gerar uma curiosidade, ele começa a observar e isso gera nele o desejo, né? O desejo de observar, o desejo de entender. E até então o Beyonder, ele não conhecia esses sentimentos. Vale falar também que esse mesmo acidente, quando o equipamento que abriu essa realidade entre o Beyonder e a nossa, ela gerou também, vazou energia por ela, que acabou dando os poderes a esse operário, a esse operador do laboratório chamado Nebis, e transformou ele no Homem Molecular, um vilão da Marvel. Bom, voltando a falar do Beyonder, como a gente pode defini-lo? De tanto ele observar o nosso planeta, ele quis participar, ele quis meio que ajudar, porque ele achava que ele era perfeito, que nós, por estarmos sempre em busca de algo, não éramos. Então o que é que ele fez? Em um primeiro momento, ele pegou todos os heróis e todos os vilões do planeta e botou num planeta que ele criou, chamado Planeta de Batalha, o Battle Planet, e ele colocou um contra o outro e disse: olha, vocês vão guerrear, vão se digladiar aí, e quem vencer, eu vou conceber um pedido. O que vocês quiserem, eu vou fazer. Essa batalha durou um tempão, foram quase 12, acho que foram 12 edições, se não me engano. Depois ela saiu encadernada e eu tenho. E ao final disso, vários heróis foram mudados. O Homem-Aranha passou a usar o uniforme negro, que ele teve contato com o simbionte lá no planeta do Beyonder, né? Voltando a falar do Beyonder, essa primeira guerra secreta não deu certo. Os vilões e os heróis se uniram e guerrearam contra ele, se revoltaram contra ele. Acabada a guerra secreta, todos voltaram para seus devidos lugares, mas o Beyonder continuou a observar o planeta Terra. E isso passou a se tornar meio que uma farpa no seu cérebro. Ele não estava mais completo. Ele começou a ver que ele agora não era mais completo. Pois ele tentou dar o que ele achava que seria a perfeição para os seres do planeta, e eles não quiseram. Eles se juntaram e lutaram contra ele. Então, em outro evento chamado Guerras Secretas 2, ao invés de trazer os heróis e os vilões, ele foi ao planeta Terra visitá-los e participou da vida de cada um. Quando ele chegou na Terra, ele não tem forma. O Beyonder, ele não tem forma. Ele adotou o corpo de Steve Rogers. Ele fez uma cópia para ele do corpo de Steve Rogers, por considerar Steve Rogers com um físico perfeito. Passado a Guerra Secreta 2, o Beyonder voltou ao seu estado de onipotência e onipresença, continuou olhando lá o planeta, mas ainda sem entendê-lo. E em sua incomplenitude de levar à perfeição a nossa realidade, ao planeta Terra, o Beyonder passou a investigar sobre a natureza do desejo. E por assim foi por várias edições mesmo. Mas aí tem uma coisa chamada retcons. Retcon significa continuidade retroativa. Esse é um termo em inglês que serve para definir quando um autor de alguma história quer mudar alguma coisa no presente ou no futuro do personagem e ele lança um fato novo lá no passado daquele personagem que muda toda a sua história. Ou seja, a grande maneira que as editoras têm para apagar as besteiras que fazem nos personagens que nós amamos. E nesse retcon, o Professor X, ele descobriu que o Beyonder, ele nem sempre foi um ser onipresente, onipotente e onisciente. Ele, na verdade, tratava-se de um mutante.
um mutante que teve a sua estrutura alterada e seus poderes magnificados. Os poderes dele foram potencializados quando a névoa terrígena, aquela que passa pela Terra e passa a descobrir quem é inumano, quem faz parte da raça inumana. Bom, ele já era um mutante. Quando essa névoa terrígena passou pela Terra, potencializou os poderes do Beyonder, dando a ele toda essa força. Como isso foi notado? O Professor X descobriu e depois, em um outro momento, na presença de Raio Negro, rei dos inumanos, o Beyonder, ele se ajoelhou, se curvou em reverência à sua majestade. Bom, isso aí meio que gerou polêmica entre os leitores, porque a partir desse momento o Beyonder ele passou a ser ele foi meio que teve os poderes meio que minimizados. Ele passou meio que só a alterar a realidade, que já é uma grande coisa, né, cara? Mas antes, o Beyonder era capaz de gerar energia desconhecida e de todas as formas, né? Poderia ser desconhecida, poderia ser de todas as formas, conhecida única e exclusivamente para ele. Ele alterava a realidade, ele mexia com o espaço-tempo, ele se teletransportava e ele tinha vastas capacidades psíquicas. Pós-retcon, ele só ficou com o poder de alterar a realidade, que já é uma grande coisa, né, cara? Bom, isso aí foi o Beyonder, que apesar de ser um ser totalmente vasto, de poderes vastos e incríveis no universo Marvel, ele teve meio que sua história resumida. Pois o que falar de um ser tão potente e tão poderoso em um universo? Nós temos alguns outros exemplos, como na própria DC Comics. O Kyle Rayner, que é o Lanterna Verde, uma espécie de Lanterna Verde de uma nova geração, ele durante um tempo ele acessou o poder de Ion, que o tornou praticamente um Beyonder. E isso meio que deixou ele sem graça. O personagem ficou sem graça, pois ele conseguia prever tudo o que ia acontecer. Fazendo parte da Liga da Justiça, ele deixou a Liga da Justiça completamente inútil, pois ele impedia que as coisas ruins acontecessem antes mesmo delas acontecerem. Então, o que falar de um personagem que fica onipotente, onipresente, onisciente? Realmente, a única solução é reduzir seus poderes, torná-lo mais real, para que ele possa ter suas histórias mais puxadas para a realidade, para que eles sejam mais palpáveis e então sejam mais curtidos, né, cara? Isso aí foi mais um Nerdezaria, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Hasta luego, bye bye. Esse tá fluindo bem pra caramba. Esse foi mais um Nerdezaria. Volta que eu tô batendo o microfone. Puf. Para que ele possa ter suas histórias mais... Para que ele possa... Sacanagem, velho. Sacanagem isso. Cala a boca, celular. Ficou agora. Vai.